outra tradução. Agora, vamos passar para 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, que vai estar dentro do tema que foi pedido na ministração da palavra. A partir do verso 1, porque aqui, inabaláveis, não é só quando nós passamos as nossas vitórias e entramos na fraqueza. Eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar um outro tipo de inabalável para vocês. O texto diz, 1 Samuel, capítulo 3, o jovem Samuel, verso 1, servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a se escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou Samuel e disse: eis-me aqui. E correu ele e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não me chamei. Torna a deitar-te. E foi-se e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então, quando entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que se chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis-me aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirirão ambas as orelhas. Amém? Vamos chamar as crianças. Quem vai cuidar delas hoje? Vamos orar por elas. Vamos pedir a Deus a bênção. Graças a Deus. Muito bem. Levante as suas mãos para abençoar, Pai. Nós abençoamos as crianças mais uma vez nessa noite, Senhor. Guarda a vida delas com a tua proteção. E obrigado pelas tuas misericórdias. Abençoa as professoras que têm se dedicado ao ensino da palavra. E que essas crianças possam crescer na tua presença. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Podem. Corre não. Isso. Pode cair e machucar. Esses jovens crianças, eu fico muito alegre com os pais que trazem as crianças para a igreja. Obrigado, irmãos. Sente, por favor. Vou tentar pregar em cima do tambor, hein? Meu Deus. Eu estou tendo dificuldade, viu? Ô Júlio, vou quebrar o protocolo aqui. Ô Júlio, eu estou com dificuldade aqui, meu querido. Ele está muito baixo, então eu vou ter que fazer assim, aí os irmãos vão ter problema. Mas eu vou começar aqui. Uma das perguntas frequentes: qual o maior segredo da Bíblia? Muita gente pergunta assim: qual o maior segredo da Bíblia?
Mas esse ponto fez sucesso, não? Aí, ótimo, obrigado. Aí ficou melhor. Muito grato. Qual o maior segredo da Bíblia? Muito difícil de responder, porque a Bíblia é um livro de muitos segredos. A Bíblia talvez seja o livro que não serve, é o único livro no mundo, não vão assustar o que eu vou dizer, a Bíblia é o único livro no mundo que não serve para ler. Bom, os moços fecharam aí e ficaram assustados. Ler, a gente lê jornal, a gente lê livros, comentários, a gente lê revistas, mas a Bíblia não é para ser lida. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade para guardar as Escrituras no coração, porque só aprenderam a ler. Uma certa pessoa disse que leu a Bíblia 56 vezes, toda. E quando foi perguntado para ele, me fala o verso no livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 15, ele virou e falou assim: não sei. Não soube dizer. Na Bíblia não está escrito para você ler a Bíblia. Tem a palavra escrita lá? Alguém já viu? Pense no muro, nas faixas, nos carros. Leia a Bíblia, nos postes. Quando a gente lê a Bíblia, estamos dando permissão para que as letras permaneçam no papel e mantê-las dentro da bolsa ou debaixo do braço, e outros dentro dos seus celulares. Por isso que a Bíblia não serve para ser lida. A Bíblia foi feita para ser meditada. Quando Davi disse que nós devemos meditar na lei do Senhor dia e de noite, ele não manda ler a Bíblia. E nós vemos uma geração tão fraca nessa questão de Bíblia, que eles se abalam emocionalmente por qualquer coisa que na vida deles possa acontecer. Quando você medita, você está dando condição de sair do papel e ter vida dentro de você. Quando você medita, aqui dentro, quantos de vocês entraram sem Bíblia hoje? E se não, vocês em casa também não lê Bíblia? Quando a gente tem essa palavra na mão, nós não queremos abandoná-la. Isso aqui é tão sério. Nunca celular vai substituir papel, substituir a palavra. Nunca. Inventaram o tal do tablet. Aquele monte de pregador vem com um tablet e ensina para pregar. Até para facilitar, creio eu, né? Mas aí os crentes começaram a fazer sopa, vão fazer a mesma coisa. Quando você medita na Bíblia, a Bíblia começa a viver dentro de você. O livro sagrado é um livro composto de vários escritos, está dividido em 66 livros, em duas grandes partes. A primeira parte são 39, composto e escrito como o Velho Testamento. E no Novo Testamento, chamado de Nova Aliança, que está composta em 27 livros. 1 Samuel capítulo 3 é o divisor de águas.
Vocês vão conhecer aqui uma história de uma pessoa inabalável. Inabalável não é só estar bem, cair e voltar. Foi pregado ontem à noite e hoje de manhã sobre Davi. Mas eu vou trazer aqui à baila um outro personagem que me mostrou algo extraordinário, que muita gente não gosta de fazer quando Deus lhe pede as coisas. Foi o dia da mudança esse dia. Foi o dia que Deus resolveu tirar Israel do caos. Foi o dia que Deus resolveu colocar Israel na glória. Esse capítulo é uma emenda de duas fases. A primeira é a fase terrível, chamada a fase dos juízes. Nunca houve tanta obscuridade como nessa época na Bíblia Sagrada. Dos juízes, que aproximadamente 300 anos nunca houve tanto sincretismo e tanta distância de Deus como na época dos juízes. Sincretismo quer dizer mistura. Isso quer dizer que na época dos juízes, Israel adorava a Deus pela manhã e adorava demônios à noite. Mesmo Deus levantando homens como Sair, Tolar, Jefté, Baraque, Débora, Sansão, homens que aparentemente e mulheres aparentemente estavam inabaláveis, prontos para enfrentar qualquer adversidade. Mas chegou um dia que dentro do coração de Deus havia um grande plano. Deus olhava para essas pessoas aqui pensando, elas vão me servir, mas serviram. Mas não puderam servir a Deus dentro de um propósito maior que Deus tinha. Todos eles, no meio do caminho, passaram por decepções. Não souberam suplantar e suportar o que precisavam. Mesmo Deus tentando levantar homens para resolver o problema, Deus não conseguia fazer isso. Às vezes Deus não consegue com você, coisa tão simples, e quanto mais mudanças que Ele quer fazer dentro de uma nação. Nós precisamos ser mais flexíveis. Esse período durou mais ou menos 300 anos, porque é assim que Deus trabalha. Sabe como Deus trabalha? Ele vai tentando algumas coisas, Ele tenta aqui, vai tentando ali, vai tentando com a outra pessoa, vai fazendo tudo, mas a gente não dá conta. Deus tentou com Moisés, tentou com Abraão, tentou com Jacó, Deus tentou com Elias, Deus tentou com Isaías, mas ninguém deu conta. Eles, no momento que pensavam que estavam inabaláveis, foram desestruturados no meio do caminho. Quando Deus olha para dentro de mim, Deus espera alguma coisa que eu possa fazer valer e não entregar. Daí o Verbo se encarnou. Não tinha mais o que fazer. Deus suspende a comunicação. Aí lá em cima alguém se levanta e fala assim: Pai, ninguém deu conta, então deixa comigo, deixa para mim, que eu vou fazer o que o Senhor quer. Levanta-se Jesus como Verbo encarnado, e Ele disse: eu resolvo. 300 anos terríveis, difíceis, distantes. Israel talvez não acreditava mais que Deus poderia intervir naquela
Mas Deus está mandando dizer que apesar da sua derrota, não há de Deus, nem a demora de Deus. Não é porque está acontecendo isso, não é porque você foi derrotado que Deus demorou, não é porque o que você quis que Deus demorou. Deus só vai chegar na hora certa, apesar de que para você possa ser uma eternidade, mas para Deus não. Mas a grande mudança, a grande diferença e o grande resultado é a nova fase na sua vida. Diga assim comigo: a nova fase da minha vida está chegando. Diga aleluia. Diga graças a Deus. E vai chegar de uma forma gloriosa e poderosa. Quem pode dar glória? Aleluia. Ela vai chegar. Ela vai chegar de uma forma gloriosa e poderosa na sua vida. Você não sabe como, mas ela vai chegar. A grande reforma que Deus deveria fazer não está no judeu, que dependeria de um homem da mudança, da transição, um homem que tiraria Israel do caos e colocaria na glória, que deveria ser da linhagem, estirpe, da descendência, da indicação do indicador, do sumo sacerdote chamado Eli. Mas Deus não usa atalho. Poderia Deus ter falado com Eli, com o profeta, para pedir para que ele providenciasse alguém para aquele período, aquela época, mas Deus não dá atalho. Deus foi pelo caminho mais difícil na escolha desta pessoa, porque Deus havia tentado com todo mundo que se achava inabalável, que não iria cair e que poderia fazer, falar e acontecer. Todos eles naufragaram. E Deus então fica, diz: eu vou me calar diante de tudo agora. Agora eu vou estudar uma maneira pela qual eu vou fazer diferente. Deus não usa atalhos. Nada que é fácil para Deus presta. Viu? Nada que é fácil para Deus. Como Deus poderia levantar alguém para uma mudança da linhagem de Eli? Um sacerdote fracassado, um sacerdote que não aceitava correção e disciplina. Deus decidiu ir pelo caminho mais longo. Sabe que caminho mais longo foi esse? Deus decidiu acreditar nas lágrimas de uma mulher. Deus decidiu acreditar nas lágrimas de uma mulher na beira do altar, que foi Ana. Olha aqui, nós às vezes pensamos que Deus precisa das coisas prontas para ser usadas. Sim, mas quando Ele não acha, Deus espera longos anos para preparar alguém do jeito que Ele quer. Quantos de vocês que Deus olharam para nós dizendo assim: minha filha é inabalável, ela vai suportar. Meu filho é inabalável, ele vai suportar. Pouco tempo se passa, lá vem a derrota e a tristeza do coração de Deus ao nosso respeito. Ana precisava de um filho e Deus precisava de um profeta. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um juiz. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um sacerdote. A mulher orava na beira
Alguém aqui poderia dizer? 25 anos. Foi o tempo que Ana orou. Essa mulher vinha todo culto ficar de joelhos no altar e dizer: Deus, me dá um filho, me dá um filho. Sabe por que demorou? Sabe por que demorou esse filho a vir? Porque quando a gente não aprende as coisas direito, a gente repete de ano. A maioria de todos nós somos repetentes em oração. Repetimos e repetimos e repetimos ao longo da nossa vida. Parece que tem um ratinho aqui dentro, ou um gravador, que é só apertar o play, aquela conversa é a mesma. E Deus nunca ouviu dela outro tipo de coisa, a não ser: me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Quando a gente não aprende as coisas direito, a gente vive repetindo. Quem determina o tempo da vitória chegar não é Deus. Vou repetir para vocês, isso me chamou a atenção. Quem determina o tempo da vitória chegar não é Deus. Sabe por quê? Porque a vitória já está pronta. Diga amém. A vitória já está separada. A vitória já está pronta para Deus te dar. Mas não depende dele. Preste atenção, porque se tua vida hoje for pensar direitinho, você vai fazer uma grande mudança de estratégia. Porque ela está pronta, mas eu e você, prova para Deus que estamos prontos para receber. Prova. Durante todos esses anos, Ana entrava no santuário e falava com Deus: Deus, me dá um filho. Ela ia embora e Deus não dava um filho. Quantos de vocês entram na igreja e alguns já até desistiram? Alguns nem mais vêm, porque eles acreditam no braço forte deles, no dinheiro que eles ganham. Quantos de vocês já entraram dentro da igreja pedindo para Deus determinadas coisas e vão para casa sem a bênção? Entra, vai embora, no ano seguinte entra de novo, os 365 dias, pede a mesma coisa e não recebe. E ela ia embora e Deus não dava o filho. No outro tempo ela voltava e dizia: me dá um filho, e ia embora e Deus não dava. Durante todos esses anos fazendo a mesma coisa. Nossas orações não são assim, repetitivas, onde nunca nova se faz. É por isso que tem essa queda. Tanto crente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, levanta, cai, levanta, cai. Não tem firmeza para dizer: sou inabalável, eu aceito, eu concordo com Deus. Ela disse: me dá um filho, e Deus não dá um filho. Mas um dia, em um culto estranho. Por que o culto? Porque o culto era o culto que ela dizia: me dá, me dá, me dá. Deus, eu quero, Deus, eu preciso, Deus, me dá. Porque o culto era para ela, não era para Deus. Quando vocês entram aqui dentro para pedir, o culto é para vocês, não é para Deus. Deus me dá, Deus eu quero, Deus eu preciso. Só então, se o culto é só para você, então resolve você. Que o culto não é para você, o culto é para Ele.
Só que no 50º ano da sua jornada, seu grande calvário em busca de um milagre, acabou. Ana tomou a decisão que alguns na vida não fizeram. Ela disse: eu vou de novo para o culto, mas eu vou para receber a minha bênção. Ela disse: não vou sair daqui com as minhas mãos vazias. O que vai determinar sua vitória é a qualidade do culto que você dá a Deus. É a maneira que você chega para Deus. No 25º ano, ela disse: nesse ano eu estou determinada a receber a maior vitória da minha vida. Ela entrou no templo, ela adorou a Deus e disse: Senhor, eu quero um filho. Mas no dia que esse filho desmamar, eu entregarei para ti. Você está vendo por que as coisas não vêm para você? Porque você nunca muda o curso. Você fica 25 anos pedindo a mesma coisa. Eu te darei, entregarei para ti. Ela não disse: eu vou te emprestar, mas vou lhe dar. Uma pessoa que tem estrutura, ela faz isso. Uma pessoa que é desestruturada, desequilibrada, ela nunca entrega tudo para Deus. Nós sempre retemos coisas em nossa vida. Sempre nós escondemos coisas de Deus em nossa vida. Ela disse: não vou te emprestar, eu vou te dar. Aquele culto que Ana fez foi diferente. Deus se assusta. Deus precisou aguardar 25 anos, que poderia ter sido no primeiro ano que ela entrou no templo para orar e pedir a Deus um filho. É a mesma coisa quando os irmãos acadêmicos pedirem emprego, e no primeiro mês que você trabalha, você nega o dízimo. Ou então você vem para a igreja e pede o pastor para te ajudar, no segundo dia você some. Deus pensou assim: eu vou acreditar nessa mulher, eu vou acreditar no que ela está me dizendo. Ela se deitou com seu marido durante 25 anos. E no 25º ano, quando ela disse para Deus que entregaria o filho para ele, ela já saiu lá do templo, grávida do marido. Porque ele pode fazer isso. Ela saiu de lá, consciente do que ela ia receber. As coisas que o homem pode fazer, Deus não põe a mão. Mas aquilo que ninguém pode fazer, o Deus da Bíblia fará, e não deve explicações para ninguém. Algumas vitórias que Deus nos dá, a gente às vezes não sente na hora. A gente só vai sentir o resultado depois. É como João diz, 14: o que eu faço hoje não vai entender, vai entender depois. Já aconteceu na minha vida coisas que Deus não quis me dar, e me deu tempos futuros, e eu fui entender por que Deus precisou, por que Ele esticou tanto assim. Foi a maneira que eu me portei diante dele, foi a maneira que eu orei diante dele. Tem pessoas aqui recebendo algo grande de Deus. Diga amém. Você sabia disso? Mas não está sendo
Você não vai entender hoje, mas vai entender amanhã. Vai chegar no tempo, você verá o que você recebeu aqui nesse altar. Vocês vão ver o que vão ter recebido aqui, ó. Quantos de vocês já vieram aqui à frente? Vocês estão pensando que foi em vão? Não foi não, não foi não. A bênção vai chegar na tua vida. Os resultados que vocês vieram aqui na frente receber. A vitória é assim: você recebe, mas não sente. E a barriga de Ana começou a crescer. A barriga de Ana começou a crescer. As pessoas conheciam como ela era estéril. Mas não sabe, irmãos, vitória e sucesso é uma mala cheia de coisa. E quando a vitória que Deus lhe der com as pessoas ao seu redor, muita gente vai ficar incomodada. Sabia disso? E vão dizer: ela não era estéril? Ela não era estéril? O que ela está fazendo na barriga grande? Começa a julgar ela. Se a gente está com um carrinho velho hoje, chega o mesmo carro lindo, caro, alguém vai falar: ih, roubou. Se a gente morava na Ceilândia, ou lá no setor, não sei das quantas, lá em Santo Antônio Descoberto, e comprei uma casa lá não sei das quantas, ixi, eu vou aqui aonde? Ela está grávida, e quando a vitória chegar, as lendas virão junto com ela. Os diálogos paralelos virão com ela. Sabe o que vão dizer? Tem alguma coisa errada com ela. Infelizmente o povo pensa assim da gente. Deus a abençoou muito rápido. Como pode algum que ontem está assim hoje assado? Não é assim que faz? Deus não usa atalhos. Diga comigo: Deus não usa atalhos. Escuta, Deus vai pelo caminho mais difícil, pode ter certeza disso. Vocês nunca vão encontrar na Bíblia Deus fazer as coisas sem sacrifício. Atalhos para Deus não prestam. A barriga de Ana começou a incomodar muita gente, e a opinião das pessoas começaram a mudar. Disseram assim: ela teve ver para receber? Vamos ver se ela vai cumprir o que prometeu. Todo mundo esperava para ver se ela ia cumprir a promessa que ela tinha feito para Deus, de entregar Samuel nas mãos do Senhor. Você está pensando que lá fora os demônios não ficam escutando você falar? Você aqui dentro faz 1000 promessas, Satanás lá fora, quero ver se vai cumprir mesmo. Eu penso que fé para receber é o que mais tem aqui hoje. Diga amém? Amém. Eu quero ver se a gente tem fé é para cumprir o que fala. Aqui é outra coisa. Quero ver se a gente tem fé para cumprir para Deus quando a gente estava na angústia. Porque um dos sintomas da vitória, sabe qual é? A amnésia. Onde a gente se esquece do que fala para Deus. Mas Ana era uma mulher, naquele momento, inabalável, porque ela não desistiu. Ela não desistiu. Só que o que ela fez, ninguém eu vi no mundo fazer. Aqui a menina, uma criança mais nova que tem, é a filhinha da Alessandra e da Vivi. Não sei se é, acho que é da Vanessa. E se eu perguntasse, se Deus falasse para a irmã Vanessa: me dá seu filho, me dá seu filho, qual seria a reação dessa mãe? O menino nasceu.
Era um menino consagrado a Deus. Era chamado de Nazir, quer dizer separado. Não tocava em coisa morta. Não podia passar navalha na sua cabeça. Não tomava bebida forte. O menino crescia. Também crescia a expectativa de uma nação. Muita gente tem expectativa a seu respeito. Sabia disso? O pastor tem expectativa a seu respeito. Seu marido tem expectativa a seu respeito. Sua esposa, todos os seus filhos têm expectativa a seu respeito. Quando você for crescendo, essas expectativas vão aumentando. Mas o Deus que te consagrou para não tocar no que é morto, o Deus da consagração que separa pessoas para uma missão diferente, esse Deus vai honrar todas as expectativas que Ele tem ao seu respeito. O menino crescia. A história paralela diz que com 4 anos o menino desmamou. A molecada naquela época gostava de mamar. Aos 4 anos ele já ia para o culto com a mãe. Olha aqui, gente. A mãe trazia Samuel para a igreja. A mãe fazia a mesma trajetória de ida e volta. Ida e volta. E aprendeu a falar, e a fazer, a criança aprendeu a falar, a fazer orações, mas quando desmamou, no primeiro dia, eita, e agora? Quem tem 4 anos aqui? Ninguém. Eu sei que é lá dentro dele. Mas escuta o que eu vou dizer para vocês agora. Quando a criança desmamou, Ana pega o filho. Eu sei que naquele momento ela vestiu na criança uma roupa de filtro. Ana colocou uma roupinha diferente do que ela ia todo dia na igreja. Colocou nele. Quando vestia, a voz do filho que dizia: mãe, para onde é que nós vamos? A mãe disse: para o culto. Mas essa roupa é diferente. Mas a mãe, com a voz embargada, disse que o culto será diferente, filho. Eu vou te levar para um lugar de onde você veio. Você está entendendo, gente? Aleluia. De onde foi que essa mulher recebeu a criança? Vou perguntar de novo. De onde foi que Ana, em que lugar Ana recebeu essa criança? No altar. E para onde ela estava levando a criança? Preste atenção, gente. Ela começou a fazer isso. Ele que nos escolheu. A Bíblia fala: não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu a nós, para que nós fôssemos darmos o nosso fruto, que o nosso fruto permanecesse. Quem nasce comum será sempre comum, mas quem nasce com lágrimas na beira do altar é alguém que nasce para fazer a diferença. Aqui um dia alguém chorou em lágrimas pedindo a Deus para te salvar. Você é o resultado de lágrimas de alguém. Eu fui, e eu sei quem foi que por mim orou. Quem nasce de lágrimas, nasce para ser vencedor, para fazer a diferença. A mãe vestiu o menino
e uma nuvem de testemunha estava do lado de fora, querendo ver se ela teria fé para cumprir o que prometeu. Fatídico dia que Ana pega Samuel e vai para a casa do Senhor, feita de pele de animais. Quando entra na casa do Senhor, naquela época não era assim a estrutura de madeira, ferro, não, ela feita de pele de animais, cercada por peles de fora a fora. Lá estava a presença da soberania de Deus dentro do santuário, aonde Ana entrava para adorar o Senhor. Lá estava uma fagulha da Shekinah em cima do propiciatório, entre os dois querubins de glória. A única madeira que existia lá era a porta principal de entrada. Atrás da porta principal ficava o assistente do sacerdote Eli. Ana estava lá fora, e todo mundo estava ainda, ela estava em casa, quando todo mundo do lado de fora dizendo: será que ela vai cumprir o que ela prometeu? Ouçam, o homem da transição queria pegar o que estava lá fora e trazer para dentro. Era um homem que ouvia a batida daqueles que vinham adorar a Deus da porta de madeira. Sempre era assim. Quando eles entravam, havia uma batida da porta e ela abria para que as pessoas entrassem naquele dia. Era preparado para receber a oferta que eles traziam para a casa do Senhor. Era de 4 formas diferentes. Era gradual: o maior, boi ou vaca, em seguida cabra ou bode, e em seguida 2 carneiros e ovelha, e por fim, quem não tinha muito para trazer, trazia 2 pombas. E quando alguém batia naquela porta, ele abria para receber os bois, as ovelhas, o carneiro. Mas naquele dia, a batida naquele dia foi diferente. O assistente do profeta, ele dentro do santuário, a porta de madeira fechada, Ana trazia uma oferta para Deus. Ela sabia quem era Abraão. E quando o assistente do profeta, ele abre a porta, aquela voz embargada daquela mulher disse: vim trazer a minha oferta. Ele olha para as mãos dela e não vê a oferta, nenhum animal. Ela pergunta, ele pergunta: mas qual a oferta? Ela disse: é uma oferta diferente. Eu vim trazer para Deus uma oferta que ninguém pode dar. Eu vim trazer para Deus o que Ele me deu. Eu não vim trazer a metade do que Ele me deu. Eu não vim trazer o resto que Ele me deu. Eu vim trazer tudo que Ele me deu. O sacerdote ficou preocupado e perguntou: então, o que é, Ana? O que você vai entregar? Ana pega a mão do menino, estende com ela e disse para o assistente do sacerdote: essa é a minha oferta para Deus. No dia que as coisas mudam de mão, a gente chora. Quando a gente acha que o que está em nossa mão é nosso, não é seu. Você pensa que é seu,
mas não é seu. Por isso que Deus, quando quer pedir alguma coisa para alguém, é alguém que não vai desestruturar tão fácil na vida. Deus pede para você isso aqui, você fica desesperado. Deus pede sua honra, sua fidelidade, sua vida, e você não consegue oferecer para Ele nada. Samuel vinha chorando, e a mãe também. Agora escute isso. Quando a mãe entrega o filho para o assistente do sacerdote, a criança com um filho, e que a criança fica dentro do santuário, Ana vai saindo, e as lágrimas vão descendo, e a porta se fecha e não abre mais. Sabe quantos anos Samuel ficou lá dentro? Por 10 anos. Quando Samuel entra dentro do santuário, todo mundo estava dizendo assim: Eli, vamos fazer ele aqui de garçom, vai ser nosso empregado. Mal sabia eles o que é que Deus queria com aquele menino. E mal sabe você o que Deus quer com você. Queriam que Samuel ficasse levando água para o profeta, para o sacerdote. Quando precisava de comer, levava, trazia. E assim se sucede a vida deles. O jovem Samuel, diz a Bíblia, que servia perante Eli. A Bíblia está dando o tempo de idade. Se fosse um menino, a Bíblia dizia, o menino Samuel. Se fosse, a Bíblia dizia, o menino servia a Samuel, servia ao Senhor. Se fosse um homem, a Bíblia dizia que era homem, que servia ao Senhor. Mas quando a Bíblia diz, o jovem Samuel já devia ter uns 17 anos. Aliás, a ação de tempo foi 14 anos de idade. 14 anos. O filho do mandamento. Isso quer dizer que o menino corria para lá e para cá, dentro do santuário. Fazia 10 anos que estavam preparando o menino para começar. Olha que coisa tremenda. Deus, vou dizer com vocês uma palavra de graça aqui. Deus não queria que Ele, quando entrasse dentro de nós fôssemos tão frágeis como somos. Deus esperou 25 anos para que um homem, para que uma mulher entregasse esse filho para ele, para que Samuel nunca precisasse de ser como eu e você. Questionamentos, cai e levanta, se emburra por qualquer coisa. Deus precisava de um homem que tivesse uma estrutura, de uma constância dentro dele, para que não precisasse de ser visitado, que não precisasse ser chamado a sua atenção. 10 anos depois que as portas se fecharam, Deus então decide agir. Deus achou que 10 anos para Samuel para começar com ele,
Deus pode usar com qualquer idade, mas Ele achou melhor com 10 anos dentro do santuário, depois da entrega. 4 desmamado, mais 10 dentro do santuário, 14 anos. Veja, 10 anos atrás até hoje o que você fez. Pega de hoje a 10 anos atrás, o que é que você fez? Quantas vezes você correu para lá e para cá? Quantas guerras você venceu sem saber? Como nesses últimos 10 anos Deus te guardou. Deus te guardou escondido, te treinou. Porque hoje para algumas pessoas acaba o período de se esconder. Eu acredito que hoje para muitos de vocês vai acabar o tempo de se esconder. O jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli. A Bíblia vai dar indicações do caos. Naqueles dias as revelações eram muito raras, não tinha revelação. Você sabe o que é Deus não revelar nada? A Bíblia diz aqui que eram muito raras as revelações. As visões não eram frequentes, sinal de causa espiritual. E quando falta palavras de visão, quantas igrejas, quantos pastores, quantas pessoas que não tem mais a palavra para falar. Tem pastor que proíbe as ovelhas dizendo: olha, você não pode ir ali, você não vai nesse congresso, você não vai naquele lugar, não vai visitar essa igreja, nem aquela. Cria um enorme muro para que essas pessoas não passam, que não conheçam. Mas o que é que difere